Olá, mães e pais revolucionários, tudo bem com vocês? Preparem as suas apostas e comentem aqui embaixo, antes da gente começar esse vídeo, quem você acha que vai aprender mais rápido a se balançar no balanço, se isso é redundante. Uma criança pequena de 3 anos, uma criança de 4 anos ou uma criança de 6 anos? Antes de eu começar esse vídeo, comenta aqui embaixo quem você acha que vai aprender mais rápido. Primeiro, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o seu filho balançar sozinho, e em segundo eu vou te ensinar um princípio básico muito importante sobre cada idade que a criança aprende cada uma das habilidades. Vai fazer assim, ó. Joga o corpinho para trás, joga para trás o corpo. Isso, agora para frente. Para frente agora. Isso, para trás. Para frente. Para trás. Para frente. Para trás. Para frente. Isso, vá. Faz isso, vá. Vá, joga para trás. Isso, olha só. Olha. Tá conseguindo, vai. Isso, tio. Continua. Isso, assim, sincronizado. Muito bem. Aprendeu, olha só. Isso, rapidão, vai. Eu que tive, ó, durante tempo ele abrindo rapidinho. Muito bem. Vou começar de novo, hein? Vai lá. Escolha o movimento que é. Você tem que coordenar. Tem que coordenar o momento certo. Você tem que... Eva, muito veloz. Voando, liberdade. Vá, comece dando qualquer impulso, isso. Agora que ele começou a andar, isso, agora... Quando ele chegar no fundo, você joga o corpo para trás. Não, quando ele chega no fundo, isso! Quando chega lá no fundo, que você joga o corpo para trás, vai. Tá andando, tá começando a ganhar impulso. Oh, meu filho. Vou te dar o primeiro impulso para você sentir. Se afasta aí, se afasta. Certo? Tá sentindo o balanço? Sim. Ok, agora abaixa a mão na altura do ombro. Mais um pouquinho. Isso. Quando chegar lá atrás, você deita, ó. Deita, vai. Deita e sobe. Quando chegar na frente, calma. Você só deita quando chegar no fundo. Ó, isso, e sobe quando chegar no fundo. Você vai reproduzir o meu movimento. Sinta, na hora que ele começa a ir pra frente, você já ficou pra trás, ó. Vem junto comigo, ó. Percebeu? Na hora que ele chega lá no fundo, a gente joga o corpo pra trás. Chegou no fundo, pra trás. Isso, então. Coloca a mão no ombro e na altura do ombro, certo? Deixa as pernas por enquanto todas para trás. Não precisa da perna agora. Toda para trás a perna. Isso, agora. Agora você vai mover. Difícil. Tudo que é difícil fica fácil depois que aprende. Então você tem que aprender, vai ficar fácil. Empurra para trás. Isso. E dá o primeiro movimento para frente, vai. E isso, dá um pulinho. Isso, aí dá o primeiro movimento. Fique em pé lá no fundo, isso, dá um primeiro movimento, vá. Isso, agora começa a movimentar. Calma, coordena. Isso. Isso. Quando for para trás, você joga o corpo para trás. Quando chegar no fundo, você joga o corpo para trás. Isso. Agora começa a coordenar as perninhas. Isso. Aí ele ganha mais impulso. Isso, muito bem. Uhul! Lá em cima, rapidão! E aí, qual foi o resultado? Você acertou qual criança ia aprender primeiro a se balançar? Se você ainda não ensinou seu filho a se balançar sozinho, clica no like aqui embaixo como forma de pagamento por essa aula. Bora? Eu tô esperando. Pronto, vamos nessa então. Para ensinar o seu filho a se balançar, você tem que ver o nível que ele tem de intimidade com o brinquedo.
A primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma mão no peito e a outra mão nas costas, certo? Então, quando chegar o momento certo dele se deitar, você empurra com a mão no peito. Depois, quando ele começar a ir para frente novamente, você desce essa mão que está no peito para o abdômen dele e essa outra mão nas costas e faz o movimento inverso com ele, para que ele se incline para frente. Quando ele volta de novo para trás, você levanta essa mão, coloca no peito, empurra para trás e a mão das costas desce para o quadril. Então você faz esse movimento para frente, para trás, para frente, para trás. Pegou? Em alguns casos, a criança ela não consegue aprender muito rápido, especialmente se ela já tiver um pouco mais de idade, como você viu no vídeo. Então o que é que você pode fazer? Coloca ela no seu colo. Primeiro você tem que aprender a se balançar, né? E se você já sabe se balançar, você primeiro coloca ela no colo e vai fazer o movimento junto com ela. Ela tem que estar com a mão na direção dos ombros, para na hora que jogar o corpo para trás, ela estica os braços e puxa a corrente na direção dela. Isso faz com que o balanço entre no movimento contrário e impulsione para frente. Quando o balanço vai para frente, ela joga de novo o corpo para frente e depois para trás novamente. Ela sentir esse movimento de ir e vir no seu colo vai dar essa percepção do momento certo dela se deitar e do momento certo dela se inclinar para frente. Depois que ela já pegou um pouco desse movimento junto com você, aí você põe ela novamente para sentar sozinha no balanço. Primeiro, ela não precisa usar as pernas de início, basta usar os braços, né? Se estica e puxa sem usar as pernas, deixa a perninha encolhida debaixo do balanço. Depois que ela aprender a criar movimento somente com os braços e o corpo, aí sim você pode ensinar ela a sincronizar as pernas, né? Quando vem para trás ela encolhe as pernas, quando vai para frente ela estende as pernas. Aula dada, agora é só colocar em prática. A segunda coisa que eu quero te ensinar hoje é um princípio muito básico que muitas pessoas não conseguem entender, que é: quanto mais nova é a criança, mais rápido e mais fácil ela consegue aprender qualquer coisa. E quanto mais velha a criança, mais difícil de aprender qualquer coisa. Seja aprender a andar de bicicleta, brincar nesse balanço, ler, escrever, se comunicar e principalmente aprender sobre Deus. Se você deixar para ensinar muito tarde, ela não vai absorver com tanta facilidade toda aquela mensagem do Evangelho no seu coração. E esse é um dos motivos que a gente ensina nossos bebês a ler. É muito pequenininho, com meses de idade, 1 ano de idade, a gente já está ensinando a ler. Em Provérbios 22:6 diz: ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Provérbios 22:6. Perceba que a Bíblia não fala ensino jovem, ensino adolescente, ela fala ensina a criança. É muito importante que isso aconteça o mais cedo possível, se você quer realmente inculcar, colocar o Evangelho na mente daquela criança. Imagine o cérebro da criança como um emaranhado de conexões, certo? Ela vai começar a fazer conexões que são aprendizado, e essas conexões acontecem de uma forma muito rápida. Nem sei brincar de cama de gato. Então, imagine que essas conexões vão se formando e vão preenchendo os espaços vazios. À medida que ela aprende novas habilidades, cada vez mais vai surgindo esse emaranhado de conexões na cabeça dela, no cérebro dela. Quando ela começa a ficar grandinha, já tem um emaranhado tão grande que é tão difícil de você desembolar isso aqui. É tão difícil de você conseguir ligar alguma coisa passando através disso tudo a alguma ponta do outro lado.
O cérebro tem ali um emaranhado de conexões entre os neurônios. O bebê está livre para fazer bilhões de conexões. Qualquer coisa que você for aprender para um bebê, ele vai aprender. Mas depois que ele chega entre 6 a 10 anos de idade, o cérebro dele ali já fez tantas conexões, né? Ele vai ter que atravessar medos, conceitos, quedas, erros, dores, bloqueios, ansiedade. Quanto mais velha a criança, mais difícil de aprender qualquer coisa. A pergunta que eu mais ouço é: para que ensinar um bebê a ler? Minha resposta é muito simples: para ler a Bíblia, ora. Você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Jogar rugby. Olha só, judeus e muçulmanos, eles têm a cultura de ensinar os seus filhos a ler os seus livros sagrados muito cedo. Por que nós, cristãos ocidentais, temos que ficar tão para trás? Por que a nossa cultura odeia tanto ensinar a ler cedo? Querem ensinar as crianças a ler apenas com 6 anos de idade. A criança vai ter aquela alfabetização penosa, aquela coisa chata que ela não está interessada em fazer. E aí vai aprender a ler ali se arrastando, vai chegar até mais de 10 anos de idade muitas vezes sem conseguir compreender o texto que está lendo. Eu acho que a alfabetização ela é tão traumática que muita gente aprendeu a ler, mas se tornou analfabeto funcional, né? Lê, mas não consegue entender o que está lendo. Para mim, a alfabetização foi um inferno. Na verdade, eu passei por esse inferno 2 vezes. A minha mãe me mudou, teve que me mudar de escola, então eu cheguei lá na outra escola e enfrentei tudo de novo. Na verdade, a primeira vez que eu enfrentei esse inferno, eu me juntei com os coleguinhas mais trombadinhas da turma e a gente se encontrava num beco na hora dos intervalos e ficava planejando como fugir da escola. E um dia eu consegui fugir da escola. O segurança me viu correndo do outro lado da rua, uma criança de 6 anos correndo sozinha, desesperada para fugir daquele inferno que era a alfabetização. Mas como diz o ditado popular, a alegria de analfabeto dura pouco. Já meus filhos que aprenderam a ler desde bebês, eles não vão nem lembrar de como foi o processo de alfabetização. Aliás, eles vão lembrar sim. Talvez não lembrem como foi, mas vão ter uma memória afetiva muito agradável. Que se divertiram, que sorriram junto com o pai, com a mãe, fazendo palavrinhas, dando risada, recebendo abraços, beijos e elogios. Os judeus eles têm um ritual muito interessante durante a festa do Shavuot, que é quando eles comemoram quando Moisés recebeu por escrito nas placas os 10 mandamentos diretamente de Deus. Então a criança ela chega na sala, né, envolta num talit, que é um tipo de chale sagrado, né, e no quadro tem uma mensagem do livro sagrado escrita. E depois que a criança lê, eles jogam mel no quadro para que a criança possa lamber aquele mel e ter uma experiência de assimilar de forma corpórea as palavras sagradas. Mas no Brasil não. Se você ensinar um bebê a ler, você tem que ser apedrejado. Deixa as crianças serem crianças, ela vai ter a vida toda para aprender a ler. Que absurdo! Que absurdo, que absurdo! E mais do que isso, né? Muitas vezes as pessoas terceirizam a educação religiosa dos seus filhos, né? Espera até que a criança vá para a escolinha dominical. Pronto, lá ela vai aprender tudo sobre Deus. E aí, meu amigo, já é tarde. A palavra diz que ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Na casa de minha mãe, na porta, tem uma mezuzá, que é um objeto cilíndrico da cultura judaica, onde dentro tem um texto sagrado escrito, para que todas as vezes que você entre na sua casa e saia da sua casa, você se lembre daquela mensagem. Um dia desses, os meus filhos ficaram perguntando: papai, eu quero saber o que tem ali dentro. Eu fui lá, desparafusei, abri tudo e adivinha o que tinha lá dentro? Exatamente esse texto que eu li. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem construído esse hábito de persistentemente falar da mensagem de Deus, do Evangelho para os nossos filhos. O tempo todo, se a gente assiste um filme, a gente tenta pegar um gancho daquilo que a gente assistiu para entrar na mensagem do Evangelho. Se a gente assiste um desenho de heróis, a gente sempre está criando formas de tocar no tema principal, que é o Evangelho. Quando eles acordam, eles já leem a Bíblia. Depois que eles almoçam, também leem a Bíblia. Aí você deve estar pensando assim: poxa, deve ser... essas crianças não devem aguentar mais, né? Muito pelo contrário. Depois do almoço, elas ficam Bíblia, Bíblia, Bíblia. E aí eu tenho que ler a Bíblia para elas, né? Até eu fiquei mais cristão por conta dessas crianças, me pedindo tanto. Nem eu tinha o hábito de ler com tanta frequência assim a Bíblia. E aí depois do almoço eles ficam fazendo coro: Bíblia, Bíblia, Bíblia. Aí eu tenho que ler para eles, Isso fortaleceu o hábito em mim de ler a Bíblia. É engraçado que uma vez a minha esposa teve um sonho onde todo mundo estava na embarcação e de repente a embarcação entrava na tempestade e afundava. E as crianças conseguiram me arrastar até a beira da praia e falaram: conseguimos salvar o papai. E a mãe perguntava: como vocês conseguiram salvar ele? Provavelmente eles estavam gritando lá no sonho: Bíblia, Bíblia, Bíblia. Então, gente, fica aí a dica. Nós não somos pais perfeitos, mas procuramos ser pais profissionais a cada dia, dando o melhor da gente para os nossos filhos. Nossos filhos têm ensinado muito pra gente. Ser pai e mãe é algo maravilhoso. Quem não é ainda, eu recomendo que seja. E lembre-se, tudo o que você pretende ensinar para o seu filho, ensine o mais cedo possível. Que amanhã pode ser muito tarde. Lembre de deixar aquela curtida para que outros pais também venham receber essa mensagem, essas dicas. E compartilhe com aquele pai também que precisa se tornar um pai um pouco mais profissional. Grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.